Bom dia, boa tarde, boa noite e bom humor. Como vocês estão, meus queridos? Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma reflexão. Nunca esqueçam de olhar nas 6 direções. Olhe sempre para frente, para saber onde você quer chegar e fazer o planejamento correto para atingir seus objetivos, seus sonhos, seus propósitos. Olhe sempre para trás, para não esquecer de onde você veio, suas raízes, sua identidade, e para evitar erros que já foram cometidos lá no passado. Olhe para baixo, para se certificar que não está pisando em ninguém e, consequentemente, provocando a sua própria ruína. Olhe para os lados, para você ver quem está com você, para apoiá-lo e também perceber quem está precisando da sua ajuda. Olhe para cima, para lembrar que Deus está lá, cuidando de cada um de nós. Olhe para dentro, para você lembrar o quanto você precisa melhorar sempre. Porque mesmo que nos sintamos prontos, preparados, completos, não nos enganemos. Sempre temos muito mais o que aprender, crescer e melhorar cada vez mais. Vamos à nossa aula? E a nossa atividade. Nós vamos fazer essa atividade avaliativa, porque nós já estamos assim quase chegando ao final do bimestre. A gente não fez nenhuma atividade assim que eu tenha dito a vocês, é avaliativo. Tá? Claro que eu posso tranquilamente contar com a participação de vocês, a integração, como eu já disse mais de uma vez na sala, né? Que o mais importante não é a nota, é a participação de vocês, é o interesse, é a dedicação, certo? Mas aí, essa atividade aqui, ela vai ter um peso 4, ela vale 4 pontos e vocês vão contar comigo para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter, certo? Não esqueçam de colocar o nome completo. Só lembrando que os conteúdos são poemas, texto narrativo e variação linguística. Esse último conteúdo, variação, a gente viu pouco. A gente viu semana passada em algumas turmas. Aliás, eu só expliquei direitinho no segundo C, no segundo A eu não passei, a gente só viu a aula. Vocês só viram o vídeo, né? E o segundo B também. A gente não iniciou a explicação do conteúdo no presencial. Então, eu só coloquei 3 questões e vocês vão contar comigo, contem comigo, para que essa atividade aqui seja, ó, mamão com açúcar. Tá? Então, não esqueçam de colocar o nome, assinalar a turma. E aqui, a primeira questão, né? A gente tem o textinho, né? Poética, nome do texto. E a questão tá aqui em cima, viu? O Google Forms não permite que a gente coloque o texto antes, né? Porque o texto tá aqui no formato de imagem. Mas a pergunta aqui está relacionada a esse texto. Os primeiros versos, que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Nesses versos aí, há um exemplo de figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa? Veja bem, olha. Que é poesia? Né? O primeiro verso está fazendo uma pergunta. O que é poesia? E aí do segundo verso até o quinto, tem uma resposta. Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Uma ilha. O que é uma ilha? De acordo com um poema aqui? O que é uma ilha? E aí quando há essa afirmação de que a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados, nós temos uma figura de linguagem. Metáfora, hipérbole ou eufemismo? Segunda questão. Sobre as diferenças entre poesia e poema, é correto afirmar. Letra A. A poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática, paralisada. A mensagem deve ser elaborada, apresentando a mesma quantidade de versos e estrofes. Tá correto? Se é correto, você marca. Letra B. A poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. Letra C. Não existem diferenças entre a poesia e o poema.
Ambas as denominações dizem respeito ao mesmo gênero textual. Terceira questão. Vocês vão ouvir essa música aqui, ó. Essa música. Deixa eu olhar se eu pego isso, ó. Vocês vão ouvir essa música, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho. Que é uma música do Polo, né? Escutem a música toda, vocês vão encontrar trechinho aí de hipérbole e vocês vão escrever aqui, digitar, né, aqui nessa terceira questão. Quarta questão. Dentre os textos abaixo, qual apresenta uma estrutura em prosa? Lembrando que a estrutura, ela tá muito no visual. Então, aqui sim, na primeira imagem, ela não tá muito legal, né? Deixa eu ver se a gente consegue abrir. Não tá muito legal, talvez a gente nem consiga ler, mas a gente consegue perceber a estrutura. Lembram lá como é a estrutura do texto em prosa e em verso? É essa estrutura aqui do textinho A? É a estrutura do textinho B? Ou é a estrutura do textinho C? Um só você marca, viu? Quinta questão. Nos 2 primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta... Vamos ver. Olha o poema aqui, viu? Olha o soneto. O soneto é esse aqui. E aí a questão aqui é sobre os 2 primeiros quartetos. Professor, o que é quarteto? Não lembro mais. Quarteto são as estrofes que tem 4 versos, viu? No caso aqui, ó, essa primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos. Um quarteto. Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4 versos. Quarteto. Na terceira estrofe, nós temos 1, 2, 3 versos. Então, aqui nós temos um terceto. E na última estrofe também, 1, 2, 3 versos. Terceto. A questão pede para a gente analisar os quartetos, os 2 primeiros quartetos, né? As 2 primeiras estrofes. E aí, o que é que a gente percebe na leitura dessas 2 primeiras estrofes? Veja. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. Vamos ler só esse trechinho aí. Vocês podem ler o soneto todo, né? Mas a questão tá pedindo para você analisar só essas 2 estrofes. E aí? Delineia-se a ideia de que o poeta não acredita no amor como entrega total entre 2 pessoas. A gente percebe isso nessas 2 estrofes que a gente leu. Letra B. Acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor? Letra C. Entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de 2 pessoas? Ou letra D. Imagina o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. Assinala só uma também. Sexta questão. Chegamos aqui ao texto narrativo. Qual foi o fato que fez com que essa história acontecesse? Vamos ler, né? Vocês podem ampliar aqui, aumenta um pouquinho o texto. 50 anos de cortesia. Um casal tomava café no dia de suas bodas de ouro. Gente, bodas de ouro é com quantos anos de casado? O título respondeu, né, minha gente? Olha como é importante a gente ter essa percepção, porque o texto não diz assim, olha, bodas de ouro é quando completa-se 50 anos. Não diz assim diretamente, mas há fortes indícios, não é bem claro, né? O título já diz 50 anos de cortesia. Ao longo do texto aparece de novo que eles foram casados durante 50 anos. A gente percebe isso observando o texto, tá? Então, veja.
estava comemorando bodas de ouro, né? A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu para o seu marido, ficando com o miolo. Ela pensava: sempre quis comer o que mais gosto do pão, que é o miolo. Mas como amo demais o meu marido, e ele gosta dele, né? Gosta do miolo. Durante estes 50 anos, sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quero satisfazer o meu desejo. Quando o marido recebeu a casca do pão com manteiga, o rosto dele abriu num enorme sorriso e lhe disse: muito obrigado por este presente, meu amor. Durante 50 anos, sempre quis comer a casca do pão. Mas como você gostava tanto dela, eu jamais ousei pedir. Oh, coisa linda, né, minha gente? Me diz aí, qual foi o fato que fez com que essa história acontecesse? Foi o fato da mulher querer comer o miolo do pão? Foi o fato da mulher dar ao marido a casca do pão? Foi o fato do marido agradecer o presente? Ou foi o fato do marido adorar a casca do pão? O que é que vocês acham? Onde foi que aconteceu? Onde é que foi que a gente percebeu que ocorreu um fato que desencadeou a possibilidade dessa história aí acontecer, dessa narrativa se tornar real? Assinala só uma, tá? Se tornar real na questão de estar escrita, certo? Sétima questão. Nesse texto, o narrador é... Vamos ler aqui o texto. Irmão de enxurrada. Fico lembrando dele esperneando no berço. Ele era uma coisica ainda mais estranha do que é hoje. Não muito mais estranha. Hoje ele é gente, fala, acha coisas sobre mim, sobre os outros irmãos, sobre a dona da padaria. Antes, ele era um montinho que se mexia também estranhamente. Eu ficava horas olhando para ele. Teve um tempo em que ele engatinhava, rodava pela casa toda, gugu para cá, dadá para lá, passando debaixo dos móveis, debaixo das pernas da gente, um saco. E um dia que ele engoliu a cabeça de um bonequinho do Forte Apache. Ou foi o rabo de um cavalo? Não lembro exatamente o que foi que ele engoliu, mas lembro do problemão que foi. Minha mãe veio correndo porque eu gritei do meu quarto. Quem é o narrador? É a dona da padaria? É a mãe do bebê? É o irmão mais velho? Ou é o pequeno bebê? Oitava questão. Nesse texto, o clímax do enredo ocorre no trecho. Lembrando que o clímax é um momento, né, de maior tensão, de emoção. Está H e Helga, sua amada esposa, conversando, e ela pergunta: você tá ouvindo? Aham. H responde. E aí ela começa a falar: bom, para resumir, eu não vou mais fazer nenhum trilho tramado de trumbo e vou te dizer por quê. Olsen disse que Tyrell Thompson ouviu que o fio da flanela do Morgue Moon é tecido de 3 a 3. E aí vão observando as imagens. Olha o que está acontecendo com o H. Tá lá no mundo da lua, né? Subiu, ó. É como se ele estivesse flutuando. Eu contei para ela que minha flanela firme e forte nunca falhou. E tenho 2 filhos e um resmungão rabugento. Então eu disse que eu não gostava desse kkk, disse-me-disse, dessa fofoca fastiadora sobre o famoso fio da flanela. E olha H já tá chegando lá no céu mesmo, viu? O mundo da lua, real, o mundo da lua. Até que ela grita: H! Observe que o balão é como se fosse, né, tem a setinha do balão é como se fosse bastante extensa, né? É um grito que ela dá H! Aí ele, ó, é como se acordasse do trânsito, né? Eu tô ouvindo. E aí, onde é que acontece o clímax? Primeiro quadrinho. Não vou mais fazer nenhum trilho no segundo quadrinho. H, o grito que ela dá, né? No sétimo quadrinho. Ou tô ouvindo, no oitavo quadrinho. Qual é? A cena narrada se passa no apartamento do vizinho, do narrador, no consultório do médico, na casa do narrador ou no teatro. Essa é a pergunta 9 e o texto é esse aqui. As estrelas do Dr. Alton.
A primeira vez que vi o Dr. Otto foi no início de maio. Os primeiros ventos varriam as folhas de bananeiras. E de manhã a gente corria à janela, com medo de que o granizo tivesse estragado a plantação de lavanda. A temperatura mudava constantemente. Numa dessas mudanças, minha irmã mais nova caiu da cama. Chama Dr. Otto, aconselhou seu Hans, que tem casa na frente da nossa. Ela está bem, Hans, não se preocupe. Olha, compadre, criança delicada, precisa de muito cuidado. Meu pai era um homem sisudo, de mãos calosas enormes. Deslizou os dedos pelos fios da barba e estalou os lábios. Que nada, passa logo. Passou nada. A febre foi a 40 e Gisele começou a vomitar. Onde é que mora o Dr. Otto? Quis saber meu pai. Seu Hans deu troco. Eu não disse? No fim a menina piorou. O Dr. Otto é um mágico. Vai resolver isso. Não quero saber de mágicos, nem de mané mágicos. Só o endereço dele. Ficou ofendido. E o seu Hans? Que é isso? Eu, hein? Só quis ajudar. Mas me diga, onde é que essa história se passa? É no apartamento do vizinho, do narrador. É no consultório médico. É na casa do narrador. É no teatro. 10ª questão. Além das falas do segundo casal, Helga e H, que a gente vai ver aqui uma tirinha, os elementos que confirmam que os personagens estão com sono são. Porque, veja, olha, a visita, né? O casal de visitantes conversam entre si dizendo: você não odeia quando eles começam a insinuar que já é hora de irmos? E H, né? H e Helga. Helga diz assim: já botou o gato pra fora, H? Já, querida. Veja que a fala deles, né? Já deixa claro que eles estão querendo que os vizinhos vão para casa. Mas além dessas falas, que outros elementos indicam isso? Letra A. A vela e a onomatopeia. Uau! Letra B. A posição das poltronas do segundo casal. Caso de Helga e H. As reticências e a posição da cabeça de Helga. Letra D. A expressão de espanto do homem do primeiro casal. Só uma, tá? Tá bem fácil essa daí. 11ª questão. Variação linguística. Variação linguística regional ocorre por 2 motivos. Dialetos, né, que é o modo de falar de cada pessoa de determinada região. Por exemplo, se pega o pessoal do Nordeste falando, tem um modo de falar. Já o pessoal lá de São Paulo, né, fala de uma outra forma. O pessoal do Rio Grande do Sul é diferente. Né? Então, dependendo da região, essa maneira de falar a língua portuguesa, é portuguesa, mas é diferente, né? O sotaque, o modo de fala é diferente. Então, isso chama-se dialeto. Esses dialetos demonstram essa variedade regional que existe. Mas, além dessa variedade regional, existe também a questão de palavras que denominam o mesmo objeto. Por exemplo, o que para nós é macaxeira, em outras regiões é mandioca ou aipim. O que para nós é tangerina, em outros lugares do Brasil é mexerica, certo? E tem uma infinidade de outros exemplos. Vocês viram lá nos exemplos do professor Noslen, que em um determinado estado, Pará, Paraná, se não me engano, salsicha é vina. Olha, que diferente. Variedade regional, variação regional, certo? Mas vocês vão observar aqui essas tirinhas e vão assinalar aquela que exemplifica uma variação linguística regional, tá? Porque lembrem aí que além da regional tem a histórica, são aquelas que as palavras mudam ao longo do tempo. Tem a variedade social, né, que depende dos grupos sociais. Por exemplo, o grupo dos médicos, eles têm uma linguagem que é própria de médico. Os homens também têm uma linguagem que é própria de homem, né? O homem fala de uma maneira mais dura, usa mais palavrão. Observe os homens jogando futebol, por exemplo, né? Usam palavrões e tudo mais. As mulheres não, as mulheres é mais, oh meu Deus do céu, querida, não sei o quê. Então, isso é variedade
social. E tem também a variedade de estilo, que é aquela questão da formalidade, da informalidade. Uma mesma pessoa, ela pode utilizar, ela pode variar a sua forma de falar, dependendo da situação de uso dessa fala, né? Dessa fala ou dessa escrita, inclusive. Se eu for fazer um bilhete para um colega meu, para meu vizinho, manda aí 1 quilo de açúcar, ou escreva bem rapidinho, né? Manda aí 1 quilo de açúcar para mim. Agora, se eu for escrever um texto para alguém que não é do meu convívio, uma pessoa que pertence a um grupo mais economicamente favorecido, um grupo, por exemplo, se eu for enviar um bilhete para minha diretora, claro que eu vou mandar, né? De todo jeito. Eu vou ter uma preocupação de formalizar mais, certo? Então, isso envolve a linguagem de estilo, certo? O estilo é aquela questão de adequação, linguagem formal, linguagem coloquial, certo? Mas me digam aí, qual desses exemplos aqui tem um exemplo de variedade regional? Nessa primeira tirinha, eu vou ler aqui o textinho para vocês. Deixa eu abrir aqui para ler. Ficou pequenininho, eu vou ter que ler, né? Para vocês entenderem melhor. É uma conversa, né, entre o pai e um pretendente, a filha. E aí o pai diz o seguinte: minha filha só tem 18 aninhos. No segundo quadrinho ele diz: você deve ser muito mais velho do que minha filha. E aí o pretendente vai e fala: Vós Mercê está emitindo uma parvoz. Aí é um exemplo de variedade regional. Segunda letra B, aliás. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina. E, tipo, engatamos. Tipo, um papo legal. Tipo, e no último quadrinho, né, ocorre o surto. Tipo. A terrível tiponite aguda. A repetição do tipo, né, virou uma palavra muito utilizada em alguns grupos sociais, né. E o último, a letra C. Tá aqui, boletim, professora. Minha mãe já assinou, que é o Chico Bento, né? E sua mãe, por acaso, chama-se Chico Bento? Chico Bento, então, olha pro amigo e diz: você e suas ideias de eu assinar no lugar da minha mãe. Não gostou muito da ideia, né? Na 12ª questão, nós temos o seguinte: a variação de estilo está relacionada à língua formal e à não formal, que é a mesma coloquial. Identifique o texto onde a língua formal ocorre. Linguagem formal. Letra A. Eu trouxe os brinquedos tudinho. Letra B. Eu trouxe todos os brinquedos. Letra C. Eu trouxe os brinquedos dos meninos. Só ocorre a linguagem formal em uma dessas alternativas. E 13ª questão. Para exemplificar a linguagem de estilo, podemos citar a linguagem científica. Né? O nome científico já diz muito. Né? A gente vai lidar mais com termos da ciência. Né? Onde é que a gente encontra ciência? Os estudos científicos na escola com mais ênfase nas questões de química, física, biologia, que são as ciências da natureza, certo? Mas a gente também encontra em outras situações, estudos, produções de textos científicos, o artigo é um texto científico, certo? Existem outras produções, mas veja, levando em conta isso que a gente sabe sobre linguagem científica, assinale a alternativa que melhor representa essa questão da linguagem científica. Letra A. A fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da fotossíntese de compostos orgânicos. Letra B. Entenderás todo o conteúdo porque explicarei quantas vezes precisar. Letra C. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Tá? E, por fim, uma mensagem para vocês. Sabe quem é a pessoa mais importante do mundo? O espelho te responderá. Vai lá ver. Beijos para vocês, meus amores. E tem mais uma mensagem aqui que diz o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Um forte abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, gratidão, beijos.